vou criar um resumo aqui, infalível, que você vai usar para sempre esse bizu aqui. Ó. Você encontra muitas vezes a prova usando esse termo, sabendo que a empresa teve um gasto, ok? Toda vez que a prova fizer referência a gasto, gasto é o gênero. Gasto tem várias espécies. Eu posso ter tido um gasto que representa uma despesa para a entidade, eu posso ter um gasto que representa um custo. Então, eu posso ter o gasto que é um custo, posso ter um gasto que é uma despesa, posso ter um gasto que é um investimento, posso ter um gasto que é representado por uma perda, posso ter um gasto que é representado em prova por um desembolso. Esses são os termos usados em prova quando o examinador está falando de gasto, tá? De forma mais ampla, entenda que o gasto é um recurso que foi sacrificado. Então eu posso dizer assim, fulano gastou, houve o sacrifício de um determinado recurso. Agora, com o que foi esse sacrifício? Então nem todo gasto é uma despesa. Agora, toda vez que eu tive um custo, despesa, investimento, perda, eu estou falando de elementos do gasto, tá? Então, entenda que custo, despesa, investimento, perda e desembolso são os elementos do gasto. Aí vamos conceituar cada um deles? Vamos. Eu tenho um custo quando esse sacrifício de recurso, então eu vou colocar aqui que foi um recurso que foi consumido no processo produtivo. Então, foi consumido na produção, foi consumido ao longo do processo produtivo. Olha que característica massa. Palavra-chave. Para que um custo exista, o recurso deve ter sido consumido. Uma grande pegadinha que a prova fala é da aquisição de uma matéria-prima. Não sei se já aconteceu contigo, mas eu conheço vários alunos que são assim. Ele não pode ouvir a palavra matéria-prima, não pode ler matéria-prima, que ele já pensa logo assim, ó, é custo. Matéria-prima é de uma indústria, da indústria tem custo, matéria-prima é custo. É uma doença esse troço. Mas é o seguinte, quando você compra a matéria-prima, isso não é custo ainda. Só é custo quando essa matéria-prima for consumida no processo produtivo, aí sim você tem um exemplo de custo, tá? Então, o custo é quando o recurso é consumido no processo produtivo. Já a despesa é representada por um esforço da entidade para que ela consiga ter uma obtenção de receitas. Perceba aqui que esse esforço para a obtenção de receitas não se confunde com o custo, ok? Qual é a diferença? Imagine que eu tenho uma indústria e a indústria fabrica um produto. Todo o processo produtivo que envolve todas as pessoas que estão no processo produtivo agregam ao custo de fabricação. Mas eu posso ter uma equipe de vendas, por exemplo. A equipe de vendas não agrega ao produto na situação produção. Mas a equipe de vendas é da área administrativa, da área de vendas, consegue efetuar a venda. Então eu preciso ter o funcionário que vende, porque é o esforço para a obtenção da receita. Então o esforço para a obtenção de receitas é um conceito para as despesas. Outra forma de pensar é o seguinte, consumir o recurso e não foi no processo produtivo, é grande chance de você ter uma despesa. O que representa o investimento? O investimento já foi por diversas vezes chamado em prova de gasto ativado. É muito interessante quando o examinador usa esse termo. O que é um gasto ativado? É porque ele comprou um ativo. Então, gasto ativado parece assim, tipo, que apertou o on, né? On, ativado, né? Mas é tipo assim, é a aquisição, compra de ativos. Quando a prova dá um exemplo de aquisição de ativos, você está diante de um investimento. E por isso, a tua atenção agora. A aquisição de ativos, portanto, a aquisição de estoques. Quando eu compro um estoque de matéria-prima, eu não tenho um custo ainda. Porque ao comprar um estoque de matéria-prima, eu comprei um ativo. E quando eu compro um ativo, eu tenho um investimento. Então, quando eu compro máquina, equipamento, mobiliário, comprei ativos, eu estou numa modalidade, ou pelo menos numa terminologia de custos, chamada investimento. Aqui não se confunde com aquele investimento do balanço patrimonial. Por exemplo, comprei uma máquina, vai para o imobilizado. Como é que está classificando no investimento agora? Porque mudou, você não está falando de balanço patrimonial, você está falando de terminologia de custos.
Quando você compra um estoque de matéria-prima, isso não é custo ainda. A compra do estoque de matéria-prima é a compra de ativos, e a compra de ativos são gastos ativados. Gastos ativados são investimentos em terminologia de custos. Quando essa matéria-prima é consumida no processo produtivo, aí sim, bebê, aí você tem um custo de produção, porque foi consumido no processo produtivo. Beleza? Perda. Aqui, a perda é interessante demais, porque aqui na perda eu tenho um sacrifício de recursos de forma indesejada, ok? Então, a perda normalmente está associada a algo, em regra, indesejado. Só que eu posso ter perdas normais e posso ter perdas anormais. E aí a nossa atenção agora. Como a gente encara essas perdas que são normais e como encara as perdas anormais? Giovanni, olha, eu sou um empreendedor e perder não é normal nunca, eu não posso aceitar a perda. Ou ainda, essa perda normal já foi chamada em prova de perda planejada. Você fala, Giovanni, mas como é que pode, cara? Como pode alguém planejar uma perda? A perda planejada surge normalmente daquelas atividades em que eu sei que haverá uma perda. Por exemplo, aqui, imagine que esse seja um tecido, né? Imagine que as meninas aí se esforçou muito para uma prova e aí vai ter um dia que você vai para a nomeação, se for um concurso, ou vai receber a carteira, né, da classe, se você vai fazer ali a prova do Conselho Regional de Contabilidade, e aí você quer ir com vestido top. Então você comprou um tecido para fazer um vestido. Aí esse tecido mede 2 metros por 2 metros, então 2 por 2. Só que não se vai usar todo o tecido para fazer um vestido. Você concorda comigo, né? Vou colocar um vestido vermelho, tem que ser um vestido vermelho top. Aí o vestido ficaria assim, um vestido top aqui. Olha aí que top, pronto. Vestido manga longa, beleza. Olha só, você concorda comigo que para fazer um vestido sobram uns pedaços de tecido aqui? Ok, esses pedaços de tecido que foram perdidos são perdas normais ou anormais? Ah, Giovanni, é normal, cara. O que sobra do tecido fica até para a costureira, né? As perdas normais aqui. Perdas normais são as perdas planejadas. Você já tem consciência de que ela vai acontecer. Quando é que é a perda anormal? Pronto. Aí, você está com o vestido prontinho, aí vem um cachorro, morde tudo e rasga o vestido, ou alguém rouba, ou tem um incêndio, enchente. Então, quando eu tenho a situação de perdas anormais, são frutos de perdas não planejadas. Então, perdas anormais são as perdas não planejadas. As perdas não planejadas, a prova não usa muito o termo não planejado. Quando ela usa, ela diz que as perdas são vítimas, né? Ou fruto de sinistro, ok? Então, um roubo, o principal exemplo de prova é incêndio, ok? Então, é um exemplo, tá? Não é só incêndio, mas roubo, incêndio, enchente. Perdas planejadas, os exemplos são, em prova, tecido para fazer roupa, ou ainda chapa de aço. É muito normal ele falar de chapa de aço. Como assim, Giovanni, chapa de aço? É tipo, comprei uma chapa de aço que media 5 por 5, mas a máquina só pega 4,5 por 4,5. Então vai perder um pedaço do aço que comprou aqui. Essa perda é normal ou anormal? Cara, você já sabe que só cabe um pedaço e vai ter que cortar o que não cabe. Então, essa é uma perda normal. E aí, a interpretação mais válida na prova. É isso aqui que tem que figurar de forma mais forte para você. Se a perda for uma perda normal, ela compõe o custo de produção. Então, a perda normal é um custo de produção. Se a perda for anormal, as perdas anormais são despesas do período. Então, perdas normais são custos, perdas anormais são despesas. Aqui mora um segredo, mora uma informação muito top. Quer dizer, a pessoa se prende só aqui, ó. Ah, se é perda, é despesa. Não, eu posso ter uma perda que é custo. A perda normal incorpora o custo de produção do período, tá? Perdas normais são custos. Perda normal,
custos. Perdas anormais, despesas. Fechando aqui com o desembolso. O que representa o desembolso? O desembolso é, na verdade, o simples pagamento. Ou seja, desembolso é quando ocorre o efetivo pagamento. Só tem um detalhe, turma. O desembolso não é uma condição necessária para reconhecimento de uma despesa ou de custo, né? O custo e a despesa e as receitas em contabilidade são reconhecidas pelo regime de competência. Então não preciso ter pago uma despesa para dizer que a despesa aconteceu. Assim como não preciso ter pago uma matéria-prima para dizer que a matéria-prima é custo. Porque o que faz com que a matéria-prima vire um custo não é o pagamento pela matéria-prima, e sim o consumo da matéria-prima no processo produtivo, mesmo que eu ainda não tenha feito o pagamento, tá? Então, o desembolso é o efetivo pagamento. E o desembolso não representa uma condição necessária. O desembolso não é condição necessária. O desembolso não é condição necessária para desembolso não é condição necessária para reconhecimento. O desembolso não é condição necessária para reconhecimento de custos ou despesas ou perdas. Não é condição necessária para isso. Não importa o desembolso, onde eu estou escrevendo, mas estou na frente, né? Ficou melhor agora. O desembolso, ou seja, o efetivo pagamento, não é uma condição necessária para reconhecimento de custos ou de despesas. Você não precisa ter pago para dizer que a despesa aconteceu. Assim como não precisa ter recebido para dizer que uma receita aconteceu. Beleza? Ok. Gravou na alma aí. Agora, importante informação. A prova classifica os custos. Né? Eu posso ter uma classificação dos custos, mas eu tenho que entender o que é um custo. Custo é um recurso consumido na produção. Aí a prova classifica esse custo. A classificação desse custo pode ser seguindo dois critérios distintos. O critério de quem olha para a produção, então alguém que está olhando para a produção, e o critério de alguém que está olhando para o produto, então produção ou produto. Quando você olha para a produção, você quer saber se o custo sofre ou não uma variação de acordo com a produção. Então, olhei o custo. Em relação à produção, a classificação do custo pode ser: esse custo é fixo, ou então esse custo é variável. A classificação de custo fixo e variável está vinculado à produção. Em relação ao produto, eu posso ter um custo que é um custo direto ou um custo que é indireto. Então, o custo pode ser direto ou indireto. Qual é a diferença entre um custo fixo, variável, direto ou indireto? Aqui, muita gente erra pela simplicidade. O conceito é muito simples, mas, por exemplo, se você for muito raso no conceito, você conhece o Silas na hora da prova, né? O Silas tu vai se lascar, né? Por quê? O que é um custo fixo? Aí o cara aprende assim: fixo é aquele que não muda. Eu aprendi isso, Giovanni. Se é fixo é porque não muda. Se muda é porque é variável. Não tá num todo errado, não, tá? Até ajuda muitas vezes. Mas a banca consegue criar uma pegadinha com esse assunto. Da seguinte forma. Acompanha comigo. Se um custo é fixo, é porque o total dele não muda. Por isso que é fixo. O que é um custo fixo? É aquele que o total do custo não sofre variação. Agora imagina comigo. Eu pago o aluguel. Aí o aluguel é 10 mil. Um aluguel, 10 mil. Se eu produzir só uma unidade, tem que pagar o aluguel? Sim. Se eu produzir 0 unidades, é para pagar o aluguel? Sim. Se eu produzir 10 unidades, tem que pagar o aluguel? Sim. Então imagine, 10 mil reais é o aluguel. Então esse valor é fixo. Não importa se eu produzir só uma unidade, 2 unidades, 100 unidades, 200 unidades. O aluguel é fixo de acordo com o contrato. E eu pago o valor independentemente da quantidade que eu tenha produzido. Então o que é um custo fixo? É aquele que o valor total não altera, independentemente da quantidade produzida. Show! Mas imagina aqui,
Cada produto tem um custo unitário, certo? Então, se eu disser assim, eu gastei 10 mil de aluguel e só produzi uma unidade. Quanto de aluguel vai para essa unidade? 10 mil reais. Porque a única unidade produzida vai ter que assumir todo o aluguel. Ok. Mas se no mesmo período eu tivesse fabricado 10 unidades, pagando o mesmo aluguel de 10 mil, aí cada unidade custaria apenas R$1.000 de custo fixo. Porque eu ia pegar o custo fixo de 10 mil e distribuir para as quantidades. Portanto, de acordo com o custo fixo, que é aquele que o total não muda, quanto maior a minha quantidade produzida, menor será o custo fixo unitário. O unitáriozinho vai ficar menor quanto maior a quantidade produzida, porque o custo total é fixo. Deu para entender isso? O custo fixo total não altera. Já que ele não altera, tem que distribuir entre as quantidades. Quanto maior a quantidade de unidades, menor o custo fixo de cada unidade. Mas o custo fixo total não altera. E aí vem o bizu. Olha como é que eu posso conceituar custo fixo. Custo fixo é aquele que altera em seus valores unitários. Olha aí. Porque o custo fixo ele não altera no valor total. Mas em seus valores unitários, ele altera sim. Já que quanto maior a quantidade, mais unidades eu terei para distribuir aquele custo que é fixo. Aí, então, o custo fixo total não muda. Mas em termos unitários, o custo fixo fica cada vez menor quanto maior a quantidade produzida. E por isso a banca diz que o custo fixo unitário é inversamente proporcional à quantidade. O custo fixo unitário fica menor. Ele fica menor quanto maior a produção. Ó que top! Inversamente proporcional. Quanto menor a quantidade produzida, maior o custo fixo unitário. Quanto maior a quantidade produzida, menor o custo fixo unitário. Agora, o custo fixo total, ele não mexe, ele continua o mesmo. O custo fixo total não muda, e essa é a principal característica do custo fixo. Então, o custo fixo é aquele que altera ou que não altera. Fixo é aquele que não altera em seu valor total. Custo fixo é aquele que não altera em seu valor total. Mas ele não altera em seu valor total independentemente da quantidade produzida. Independentemente da quantidade produzida. Ok. Mas, olha uma informação aqui importante. Mas, em termos unitários, o custo fixo unitário fica cada vez menor, quanto maior a quantidade produzida. Esse texto é campeão de cobrança de prova. Cai muito isso aqui. Olha lá. O que é um custo fixo? Fixo é aquele que não altera seu valor total, independentemente da quantidade produzida. Mas, em termos unitários, fica cada vez, unitariamente, o custo fixo unitário fica cada vez menor quanto maior a quantidade produzida. Giovanni, como é que eu faria um texto para ficar o custo variável? Cara, o custo variável será o contrário disso. O que é o custo variável? É aquele que altera no total, de acordo com a quantidade produzida. Mas o custo variável unitário não sofre alteração. Então, vou criar aqui o texto para o custo variável. Então, de acordo com a produção, o custo pode ser fixo, mas ele também pode ser variável. Custo fixo ou o custo é
variável. Quando o custo é variável, é aquele que altera ou que não altera. Você vai lembrar, variável é aquele que altera. Mas altera o quê? Altera em seus valores, totais. E ele altera de acordo com as quantidades produzidas. Por isso que ele é variável. Então ele altera de acordo com as quantidades produzidas. Mas em termos unitários, o acontecimento é o seguinte: o custo variável unitário não muda. Em termos unitários, o custo variável unitário não, assim, pode colocar não altera, né? Não muda. Ou a forma que a prova coloca é permanece uniforme. Ou ainda a prova pode colocar que esse custo permanece fixo. Olha que absurdo seria, né? Permanece fixo. Pois é, mas eu estou falando do custo unitário. O custo unitário variável não sofre alteração, só altera em seus valores totais. Beleza? Então, em relação à produção, o custo pode ser fixo ou variável. Fixo não altera no total. Variável altera no valor total. Fixo altera em valor unitário. Variável não altera o valor unitário. Em relação ao produto, que é uma outra classificação que o custo pode ter, esse custo, em relação ao produto, pode ser um custo direto ou pode ser um custo indireto. Direto ou indireto. Beleza. Posso ter um custo que é direto ou indireto. Top. Quando é que eu sei que o custo é direto? O custo direto é aquele que é facilmente identificado como parte do produto. Custo direto. Facilmente identificado como parte do respectivo produto. Identificado como parte do respectivo produto. O que seria, então, um custo indireto? O custo indireto é aquele que é difícil de identificar, né? Então, o indireto é aquele que necessita de uma base de rateio. Eu vou escrever só base de rateio e você acrescenta o que necessita aí no seu texto, tá? O custo indireto é aquele que passa por uma base de rateio, porque eu não consigo ratear de forma direta, então eu preciso usar uma base de rateio, ok? Então, custo em relação à produção, fixo e variável. Custo em relação ao produto, direto e indireto, ok? Vamos ver nas questões, que eu acredito que nas questões você tende a evoluir ainda mais nesse tema, tá? Beleza?